crê que será abençoado hoje? Então diga graças a Deus. Que maravilha estar na casa de Deus, sim ou não? Como é bom, né? Depois de uma semana, talvez, corrida, de trabalho, com boas ou más notícias, porque nem tudo sai da maneira que nós planejamos, né? Nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Nem sempre conquistamos no momento em que gostaríamos de conquistar. Mas nós temos uma certeza, né, meus irmãos? A Bíblia Sagrada diz que o que você plantou, você vai... Quem crê nisso? Aquilo que você plantou, você vai colher. Fala para essa pessoa que está pertinho de você assim, ó, espere, porque a sua colheita vai chegar. Elias orou e Deus mandou fogo lá do céu. Diga glória a Deus aí, irmãos. Você crê que quando você ora, Deus derrama também a bênção? Sim ou não? Ah, pastor, mas Elias era especial, né? E eu? Quem sou eu, pastor? Você sabe que o problema de muita gente é que ela não tem identidade, né? Ela se sente pior do que o cocô do cavalo do bandido. Tem pessoa que diz, ah, pastor, quem sou eu? Elias? Ah, Elias era o cara. Não, irmãos, o cara é Jesus. Jesus que é o grande, o todo poderoso. Quem está entendendo? Elias era um comedor de arroz e feijão como qualquer um. Um de nós, você acha que Elias era especial? A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, irmãos. Entende? Nós somos falhos, Elias também era. Somos pecadores, Elias também era. Mas por que aconteceu tantas coisas? Homem de oração, homem de Deus, homem que acreditou. E Jesus fala, se creres verás o quê? A glória de Deus. Pode abrir a sua Bíblia se possível, abra a sua Bíblia aí. Eu comentei essa palavra hoje, na programação das 6h30, né? No Amanhecendo na Graça de Deus, que vai ao ar todo domingo, às 6h30 da manhã. Então eu comentei essa palavra ali, do Salmo 7,3, no versículo de número 27. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, pois, eis que os que se alongam de ti, eles perecerão. Não importa quem seja, se é pastor, se é obreiro, se é membro da igreja. Toda pessoa que se alonga de Deus, que se afasta de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, a Bíblia diz que ela perece. Mas por quê, pastor? Porque nós não somos autossuficientes. Nós estamos completamente na dependência, na dispensação da graça de Deus. A gente vê a história do filho pródigo. Por que a gente sempre cita essa história? Porque é muita gente vivendo o que o filho pródigo viveu. Ele se afasta da casa, ele se alonga do pai e sofre, perde tudo, né? Vive uma vida na humilhação, na vergonha, nem comida tinha, rasgado, sem calçado, igual mendigo, irmãos. Quando ele voltou para a casa do pai, estava igual mendigo. O pai disse, não, tem que trocar essa roupa rápido. Vamos colocar roupa nova, vamos colocar sandália nos pés e tal, porque ele estava perdido. Então, toda pessoa que se alonga de Deus, ela perece. Não importa quem seja. Pode ter muito, se afastou de Deus, aquele que veio para roubar, o diabo ele acaba se apossando e acaba atrapalhando ali, a pessoa perde tudo. Eu e você, nós temos que reconhecer, sou o que sou, tenho o que tenho, pela graça de Deus. Diga amém. Você sabe que a justiça do homem, ela é um trapo de imundícia. A justiça do homem não vale nada, tá? A justiça de Deus é perfeita e ela nunca falhou, jamais irá falhar. A justiça do homem é um trapo de imundícia, ok? Mas a justiça de Deus e a misericórdia de Deus nos cobre de glória, de saúde, de vitória. Então quando nós estamos perto dele, nós temos tudo. Lembra o que ele falou? Lá na casa do meu pai, a abundância de pão e tal, aquela coisa toda. Ele disse, vou voltar. Ele sabia o lugar da bênção. Tem muita gente que sabe que é correto, né? Voltar, congregar, vir para a igreja e tal. E gente que talvez nunca veio, mas Deus está tocando no coração. Mas aí existe um preconceito religioso.
Coisas de família, né? Que a pessoa está presa. Puxa, se eu for, meu marido vai me arrebentar. Se eu for, minha mulher vai brigar comigo. E agora? E agora? Agora a gente tem que obedecer a Deus. A Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que os homens. Ah, mas o meu marido, a minha esposa, a minha irmã, a minha mãe, não importa a opinião de ninguém. Jesus, ele deixou claro, aquele que ama o pai, aquele que ama a mãe, aquele que ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se Deus está tocando o coração, chamando, né, para viver um novo, para aprender a palavra, para conhecer Jesus, para fazer uma aliança com Deus, a pessoa tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Não pode ficar presa à tradição religiosa não, tá? Porque aí Deus opera, Deus abençoa. Por exemplo, hoje nós vamos fazer batismo nas águas, né? E tem muita gente que carrega aquela tradição. Eu fui batizado quando eu era criança. Eu já expliquei aqui, a maioria dos pastores, né? Aqueles que são pastores, eles falam que o batismo de criança não é bíblico, portanto não tem peso no mundo espiritual. Então, mesmo quem foi batizado quando criança, né, precisa se batizar agora, depois que ouvir a palavra e crer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Jesus Cristo disse em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todos têm que ouvir o evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia, que o homem não precisa mais se submeter à escravidão. O homem não precisa mais, não tem que aceitar a miséria, a condenação ao inferno. Não, mas ele matou, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, e nós alcançamos a misericórdia. As boas novas é que Cristo não veio imputar os nossos pecados. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Então as boas novas têm que ser pregada, toda criatura. E aí a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será o quê? Será salvo. Nós sabemos que salvo uma vez, salvo para sempre, isso não existe, tá? Não existe cadeira cativa no reino de Deus. A pessoa tem que cuidar do lugar dela. Tem que cuidar, a Bíblia diz, cuida do que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tomar a coroa aqui é roubar o acesso, né? Ela se privou da graça, ela se envolveu com o demônio, ela deixou a Deus e perde a salvação. A Bíblia Sagrada diz, se você buscar Deus, você vai encontrar. Mas se você deixar a Deus, Ele também te deixará. Então não existe cadeira cativa no reino de Deus, pessoal. A gente vê que tinha um anjo lá no céu chamado Lúcifer, tá? Que se tornou o diabo, né? Não foi Deus que criou o diabo. O diabo, ele se originou do orgulho de um anjo, que foi Lúcifer. Estava lá no céu, diante de Deus, despencou, caiu, perdeu uma das maiores posições no céu. Era o anjo cheio de luz, que Lúcifer significa aquele que leva a luz. Ele era cheio de luz, perdeu, caiu, porque deixou o orgulho e a soberba entrar no coração. Ele começou, não, mas eu preciso ser reconhecido aqui no céu, né? Eu também quero o meu lugar aqui e tal. Deus falou, meu amigo, olha o que você tem, olha tantas coisas boas que você tem, olha a posição que eu te dei e tal. Não, mas você vê que o espírito do orgulho, da soberba entra e faz a pessoa ficar almejando e almejou o lugar de Deus, tá? Ele queria se assentar como Deus e queria ser aclamado, queria ser adorado. Vou te dar um conselho, tá? Fuja de bajulação, fuja de aplauso. Isso aí já matou tanta gente, meus irmãos. O homem se sente, né? Não, fulano me curou. Fulano pode ter te curado ali porque ele usou o nome de quem? O nome de Jesus, tá? Jesus deixou claro, em meu nome você vai curar os enfermos. O poder não é teu, o poder é meu. Eu cedo a você para que o meu nome, tá? Para que o nome dele, o nome de Jesus, seja reconhecido e receba toda a honra, toda a glória. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não roubar a glória de Deus e para não prejudicar alguém, irmãos.
com esse negócio de aplauso, fulano é isso, fulano é aquilo, não. Importa que Deus cresça, irmão. A gente tem que fazer de tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então vamos cantar bem bonito para Jesus, que nós não vamos voltar atrás. Diga, eu não volto atrás. Fala aí, eu não volto atrás. Ó, para você que está enfrentando aí um momento difícil, uma luta, uma dificuldade, né? Não volte atrás. Mas pastor, o senhor não está na minha pele, nem você está na minha, tá? Cada um de nós temos luta. Você acha que não? Todo mundo tem luta, sim ou não? Tem alguém aqui que não está passando luta? Todo mundo tem luta, irmão. O apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor. Então vamos buscar Deus, que Ele vai nos ajudar a vencer, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar para Jesus aquele aplauso estralado, bem bonito, né? Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Mais uma vez, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Depois da luta, vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta, vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Assim ó, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, fala assim ó, atrás não volto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vai, igreja. Aleluia. Estou seguindo. Bem bonito assim, ó. Atrás não volto. Mais uma vez. Estou seguindo este caminho. Estou seguindo. Para terminar, atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Digam todos glória a Deus. Nunca volte. Vai ter momento que vai ser difícil, sim ou não? Talvez você já enfrentou um momento que você diz, pastor, vou parar. Não adianta não. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela... E se ele recuar? A alma de Deus não tem prazer nele. Então, querido, como Pedro, eu vou falar para você. Não existe outro, não temos para onde ir, porque só Ele tem a palavra da vida eterna. Então, a gente não vai desistir, não vamos voltar atrás, e Ele vai nos levar para a glória, Ele vai nos abençoar. Querido, nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Pessoal do altar, obrigado, irmãos, Deus abençoe, no nome de Jesus. Sempre assim, vivendo e aprendendo, ouvindo, estudando, analisando, pegando a visão. Diga glória a Deus, irmãos. Sempre assim, pregador, baixista, baterista, tecladista, quem está no violão, quem está na guitarra, é estudando, crescendo, aprendendo, analisando. A vida é assim, pessoal. A gente tem os degraus que nós devemos, ou seja, trilhar, subir, né, com paciência, com alegria, e Deus vai nos abençoar. Nós temos na Bíblia a história do profeta Jeremias. Quando Deus chamou ele para a obra, ele disse, Deus, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. O Senhor quer que eu pregue a palavra, o Senhor me chama de atalaia. O Senhor quer que eu faça a tua obra, eu não sei falar. Deus falou para ele bem assim, eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Não fique preocupado. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te remi, tu és meu.
Eu vou pôr a minha palavra na tua boca. E mais, tá? Aonde eu te enviar, você vai. Não importa o povo que você vai estar diante deles ali, você vai levar a minha palavra e eu vou cumprir a minha palavra, né? E tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não se acovarde, não fique com receio, mas o que vão pensar de mim? Não. Quando você prega a palavra, não tem que pensar nada do pastor. É Deus falando, é o poder de Deus tentando restaurar em nome de quem? Alguém tinha que pregar a palavra. Alguém tinha que estar transmitindo a palavra do nosso Deus. Aí não tem homem, não tem mulher, não importa se é jovem, se é uma criança, tá? Quando Deus toma alguém, quando Deus escolhe e quer dar um recado para alguém, ele usou até uma mula. Ele tinha que falar com Balaão. Como o Balaão estava meio cego, que às vezes o profeta está assim, meio cego, o obreiro, o membro da igreja, até o pastor. A gente está meio desligado de Deus, ele tem que usar uma mula para falar com a gente. Ele tem que usar alguém, ou alguma maneira, para nos livrar, né, daquela espada flamejante, ou da ira de Deus por causa da desobediência. Nós não podemos seguir no caminho da desobediência, no caminho de Balaão, no caminho da ganância. Faz isso aqui que eu vou te dar tanto. Não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. O que está em jogo aqui é a minha comunhão. Jesus falou, sem mim nada podereis. Então, se eu estiver em comunhão com Deus, Jesus falou, se a minha palavra estiver em você, e você estiver em mim, você pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. Pode ser no campo familiar, conjugal, na saúde, na finança, não importa a área. Ele é Deus, irmão, que cura, que abre porta, que restaura relacionamento, viu? A gente vê tantos relacionamentos restaurados na Bíblia por causa da oração. Um que me chama mais atenção é Esaú e Jacó. O Esaú jurou o irmão dele de morte, eu vou te matar. Jacó teve que sair para Padã Arã correndo, porque houve ali toda uma questão, né? Envolvendo a mãe dele também, enfim, a Raquel, o Isaac já de idade, que abençoou Jacó, que se passou por Esaú. Mas pastor, o Jacó enganou todo mundo. Eu vou falar uma coisa para você, Jacó não enganou ninguém. O Jacó estava lutando pela bênção que já era dele, irmãos. Tá? Desde o ventre de Raquel, Deus já falou, o Jacó vai ser cabeça. Ele é o menor, só que o maior vai servir ele. Então, o Jacó já tinha a bênção, ele só lutou por aquilo que é dele, irmão. Se você não lutar por aquilo que é teu, mesmo sendo dono de tudo, você perece. Terra de Canaã, tinha gigante lá, e Deus falou, ó, aquela terra lá é de vocês, tá? E não adianta chorar não, vai lá e mata o gigante lá, a terra é de vocês. E eles tiveram que entrar lá, destruir o gigante para tomar o que, irmãos? Para tomar posse da bênção. A gente aprende, irmão, que tudo é conquista, tudo é luta, tudo é batalha, oração, consagração, buscar o que é nosso para Deus poder abençoar. Lendo a Bíblia, Deus não facilitou nada para ninguém até hoje. Lendo a Bíblia, você não vai encontrar Deus facilitando alguma coisa para alguém, irmãos. Você vai encontrar um Deus revestindo de poder para vencer a batalha. Sim ou não? Você vai encontrar um Deus protegendo, abençoando, respondendo oração, fazendo justiça por aqueles que honraram a Ele, mas não facilitando a vida de ninguém. Olha o que o José passou para chegar a governador. Olha o que o Daniel enfrentou para se tornar um dos príncipes lá da onde ele foi levado na Babilônia. Tinha 120 presidentes e 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Olha o que ele teve que passar para chegar na superintendência do reino. Ele foi jogado até na cova de leões. Então, não existe vida fácil para ninguém. Você e eu é que temos que entender, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou buscar Deus, eu vou orar, vou me consagrar, e Deus vai à minha frente, Deus vai me abençoar. Quem está entendendo? Então, querido, não tem vida mole para ninguém não, tá? Não tem vida fácil para ninguém não. Jesus Cristo falou, ou seja, no mundo tereis o quê? A gente tem que ter bom ânimo, ir para cima, lutar com as armas da fé, buscar Deus, para que Ele nos abençoe. Agora, facilitar, não existe isso aí, pessoal. Não existe, tá?
Porque nós temos o livre-arbítrio aí. A gente vai escolher o caminho que a gente vai andar. Tem gente que é o caminho mais fácil. Vai se dar mal. O caminho largo é o caminho da perdição. O caminho estreitinho, a porta estreita, o caminho apertado, pode ser difícil, mas a gente consegue. E o final dele é a vida eterna. É o que todos nós queremos, a nossa salvação. Nós vamos abrir a Bíblia aqui um pouquinho, para a gente aprender um pouco mais do nosso Deus, no nome de Jesus. Eu estou falando hoje, pessoal, sobre Jeremias, capítulo 17. A maioria de nós conhecemos aquele versículo que diz, né? Maldito é o homem que confia em quem? No homem. E já aprendemos muita lição, né? E no 7, que vem a nossa mensagem. Bendito, abençoado é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, olha para mim. A confiança em Deus vai muito além de você falar, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Deus. Não, vai muito além. O Salmo 125, ele mostra ali que aqueles que confiam em Deus não se abalam, irmãos. Eles permanecem porque eles são como os montes de Sião. Quem confia em Deus, irmão, não vive abalado, abatido, aquela cara murcha, desanimado, pensando em desistir. Não, ele não se abala. Vem notícia, vem luta, vem batalha, vem isso e vem aquilo. Ele fala, não, Deus está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que confiar em Deus, porque como eu disse há pouco, olha quantas lutas nós passamos. Olha o que o José passou. Olha o que o Daniel passou. Olha tantas batalhas que os homens de Deus enfrentaram para chegar e exercer algo que Deus queria que eles exercessem. E que não facilitou nada para eles. Porque o justo tem que viver da fé. Ele tem que acreditar. Estava meditando ontem numa palavra que o Davi, ele disse, né? Ele falou bem assim, eu pereceria. Sem dúvida, se eu não cresce, que eu viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Quem falou isso? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que o Davi falou. Eu ia perecer se eu não cresci, que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E ele viu. Ele se tornou rei, era um homem sem expressão alguma, um jovem sem expressão alguma, até na família dele, não tinha tanta expressão. Tanto é que na reunião com o profeta Samuel, nem foi convidado para estar em casa. Triste isso, né? Olha, o profeta está vindo, vai nomear alguém da sua família, Jessé. Então vem aqui, meus filhos. Mas deixa o Davi lá no mato. Deixa o Davi lá no mato, cuidando das poucas ovelhinhas lá. Era para ter chamado o rapaz, era da família, era um filho. Quem está entendendo? Irmão, não pode desprezar ninguém. Deus, ele usa o mais improvável. Deus, ele usa aquele que ninguém dá nada, pessoal. A Bíblia diz que ele usa o pequeno para envergonhar o grande. Ele usa o fraco para envergonhar o forte. Usa aquele que não é nada para envergonhar aquele que pensa ser alguma. Aí todo mundo ficou lá com aquela cara de tacho, né? O Samuel falou, olha, ninguém senta antes de que chegue o menor. Todo mundo de pé, ninguém senta. Olha só como Deus começa a honrar. Davi já passou a ser uma pessoa importante. Ninguém vai sentar enquanto esse rapaz não chegar aqui. E quando ele chegou, Deus falou, é ele, pode ungir. E foi no meio de toda a família. Derramou óleo na cabeça e todo mundo falou, o que, o Davi? O Davi? É o Davi. Irmão, quando Deus escolhe, não adianta. Diga amém, irmãos. Quando Deus escolhe, Deus tira lá do meio do mato, lá da favela, Deus tira lá do prostíbulo, Deus tira lá da biqueira de fumo lá, Deus tira de qualquer lugar, irmãos, para poder abençoar, para poder honrar, ou para poder usar aquela pessoa de uma maneira que os outros não seriam o quê? A gente viu, o único que enfrentou o gigante foi Davi, ninguém mais. Deus já sabia que o Davi ia se dispor para aquela batalha, e mais ninguém, só o Davi é que teve a coragem de chegar lá e falar, não, eu vou lutar, eu vou vencer e tal. Deus sabe das coisas, Deus sabe por que ele te escolheu, Deus sabe por que ele te chamou, Deus sabe por que ele te trouxe até aqui. E ele vai te dar algumas batalhas para você vencer e abençoar a tua família e alcançar algo que ele tem para você.
Quem está entendendo? Deus vai permitir que você passe por algumas batalhas na vida, porque alguém já disse que sem lutas não há o quê? Não há vitória, meu irmão. Então, se você almeja, se você tem sonho, saiba que existe aí uma caminhada, um processo, uma batalha, mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então, nunca pense que você não vai conseguir. Sempre fala, não, eu posso. Deus é comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, confiar em Deus é isso. Salmo 125. Eu não abri, mas a maioria de nós aqui sabemos lá, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de... Eles não se abalam. Quantas vezes nós já ficamos abalados, irmãos? Quantas vezes a gente recebeu uma notícia? Quantas vezes algo mexeu com a gente e nós ficamos até com depressão, caímos numa cama ali, né? Não queríamos falar com ninguém. Que coisa feia, né? Às vezes a pessoa fica até uma pessoa isolada, não quer se socializar, não quer conversar. Por quê? Porque o estado emocional dela foi atingido. Ela não vigiou. Ela não estava firme na palavra de Deus. Irmão, nós temos que ser um exemplo para a nossa casa. A tua luz tem que brilhar para a tua família. A tua família tem que olhar para você e falar, não, fulano ali é de Deus. Fulano ali, ele está na presença de Deus, vamos orar e tal, aquela coisa toda, para Deus abençoar. Agora imagina aqueles que estão na igreja, aqueles que seguem a Jesus, se abalam, se abatem e caem. O que nós vamos esperar das pessoas lá de fora? Absolutamente nada. Então, que sejamos um exemplo, que sejamos firmes na fé, para transmitir essa segurança para toda a nossa família, porque eles vão precisar. Sim ou não? Eles vão precisar. O Davi, quando chegou no campo da batalha, disse para o pessoal, né? Olha, fiquem todos tranquilos, eu vou lutar contra esse gigante. Fiquem todos tranquilos, tá? Eu vou lutar contra ele. Riram da cara dele? Riram. Chamaram ele de louco? Chamaram. Mas ele foi, lutou e venceu. Não se importe com a opinião de ninguém. Se você conhece o Deus que você serve, você sabe que a vitória já é sua. Você sabe que em todas as coisas Deus te dá a vitória em nome de quem? Paulo disse, Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus. Não fique se importando com a opinião de alguém, se estão rindo da tua cara, riram da cara de Jesus, irmão. Jesus entra na casa de Jairo e diz, olha, essa menina não está morta. Já estava acontecendo o culto fúnebre lá. Estava morta a menina. Mas Jesus falou, ela não está morta. Ela está dormindo apenas. Riram da cara de Jesus, chamaram ele de... Você está louco? Você está brincando aqui? É um velório, você não está vendo não? Não, essa menina não está dormindo. Não está morta, ela está dormindo. Riram da cara dele, irmãos. Só que ele falou, pode sair todo mundo, daqui a pouco chega com a menina. O que aconteceu? Falei para vocês, ela não estava dormindo. Meu irmão, viver pela fé é você desafiar muitas coisas acreditando no poder de Deus. Agora, se você for uma pessoa, tá, que vive da razão, muito emocional, você morre nesse mundo. A opinião das pessoas, a atitude das pessoas acabam matando a tua fé. Você tem que ignorar a questão da razão, do sentimento e ir para a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Se nós não ignorarmos a razão, meus irmãos, os sentimentos, tá? Nós vamos nos prejudicar muito nessa vida. Porque a fé, ela é uma coisa que não dá para explicar. É algo incompreensível, tá? Ninguém explica o que é fé. A Bíblia só fala que ela é loucura para esse mundo. Então, se ainda não te chamaram de louco, se prepare, porque alguém um dia vai te chamar de louco, tá? E já teve uns loucos na Bíblia aí que se deram bem, tá, irmãos? Um deles foi Abraão, que Deus mandou ele sair para um lugar que ele não sabia de nada. Olha que coisa séria, né? Já aconteceu com você de você sair sem saber para onde? Não, isso aí é só uma direção de Deus mesmo. Deus falou, sai, Abraão, da tua casa, da casa dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostro. Para onde, Deus? Vai, Abraão, eu vou te dirigir, eu serei contigo e tal. E ele foi, ele obedeceu.
É uma loucura fazer isso, né? Uma pessoa tem que crer que a vida dela está na mão de quem? Está na mão de Deus, senão ela não vai não. Ela olha para o que ela conquistou, é igual pregador. Eu vejo a vida de Abraão como a vida de um pregador que largou tudo para assumir o ministério, para fazer a vontade de Deus, sem saber para onde ir. Qual é a próxima cidade que Deus vai me enviar, meu Deus? Qual é o próximo povo que eu vou cuidar? Qual é a próxima terra que eu vou estar? Eu não sei. Hoje eu estou aqui em Criciúma, amanhã eu posso estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas como eu já disse para Deus, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, não importa onde eu estou. A Bíblia diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Que Deus vai usar aquele povo para abençoar o meu ministério. É só isso que eu sei. Fale glória a Deus, irmãos. Então, a Bíblia Sagrada diz: bendito o varão que confia no Senhor. E fala comigo, cuja esperança é o Senhor. Não é o governo, não é o fulano, não é o ciclano, é o Senhor. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família e tal, colocar fé em Deus para termos um futuro abençoado. E no versículo 8, a Bíblia fala aqui o que vai acontecer na vida de quem confia em Deus, de quem está firme na palavra de Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Troca a palavra raiz aqui por intimidade, tá? A sua intimidade com Deus é algo que ninguém conhece. É como as raízes de uma árvore, não dá para ver. Existe, tá? É a sua intimidade com Deus, irmão. Toda pessoa que quer ficar de pé, toda pessoa que quer alcançar o que é dela, ela tem que ter vida com Deus, intimidade com Deus. Não é só nesse ambiente não, ambiente igreja física, né? A gente tem que ter intimidade com Deus aqui no coração, saber que Ele sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, até mesmo os nossos pensamentos, e a gente tem que ter intimidade com Deus, meus irmãos. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus revela planos, Deus revela segredos, Deus mostra muita coisa para nós quando a gente abre a palavra, tá? Porque Deus só fala conosco por meio do Filho. No passado, Ele falou várias vezes, de muitas formas, por meio de profetas, por meio disso, por meio de sonho, por meio disso, daquilo e tal. Mas a nós, falou-nos nos últimos dias, por meio do seu Filho. Então Deus fala com a igreja hoje por meio da palavra, tá? Esquece negócio de adivinhação, esquece negócio de profetada, tome muito cuidado com isso, tá? Pastor, existe profecias? Existem, e elas estão todas aqui, todas. E é por isso que existe o profeta fulano de tal, profeta tal, que escreveu, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, muito cuidado, porque nos últimos dias seriam introduzidos, estariam no nosso meio falsos profetas, que falariam de si mesmo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a profecia pura é essa daqui, é a palavra do Senhor. E aquele que crê na palavra de Deus é que será abençoado. Diga amém, irmãos. Tome cuidado, tá? Porque tem gente vendendo bênção por aí. Tem gente vendendo bênção, se aproveitando da ingenuidade de muitas pessoas que ainda não crê na palavra de Deus e não entendeu ainda que ela é suficiente para nos abençoar, para nos curar, para nos salvar e para mudar a história da nossa vida, tá? E coitado daquele que está vendendo bênção. Coitado daquele que está explorando alguém, que está enganando alguém, que está mentindo para alguém. Coitado desse, tá? Coitado. Eu não queria estar na pele dessa pessoa, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se existe, é porque tem pessoa ingênua que está precisando conhecer a verdade. E mais uma vez eu digo, precisamos pregar o quê? O Evangelho. Temos que abrir os olhos de todos, né? Então, a Bíblia diz, porque será como a árvore plantada junto às águas, intimidade aqui, as raízes, né? Que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, irmãos. Olha que coisa séria.
Nós não temos que recear absolutamente nada. O que é o calor aqui, pastor? O calor aqui são as pressões da vida, né? Pressões, lutas, batalhas, estações, épocas, plano do governo tal. Olha, você ouviu o que está acontecendo aí? Tome cuidado, tá? Fique só na palavra de Deus. A gente pode estar passando um tempo muito bom no país, na cidade, enfim. Se a pessoa estiver longe de Deus, ela vai ser derrotada. Mesmo um momento muito, muito bom. E podemos estar passando um momento difícil na história. Mas se nós estivermos perto de Deus, não vai faltar nada para nós. Tudo, querido, é uma questão de comunhão com Deus, de intimidade. É disso que nós dependemos. Então a Bíblia diz, ele não receia quando vem o calor. Mas a sua folha, ela fica que cor, irmãos? Verde. Geralmente fala do verde, a gente já fala, esperança, né? Sim ou não? Geralmente quando você vê o verde assim, você já pensa no quê? Esperança. Quando você vê uma árvore verdinha assim, você fala, puxa, essa árvore tem vida. Essa árvore aí, ela vai produzir muito. Você já vê esperança naquela árvore, irmãos. Então é isso que a Bíblia Sagrada está dizendo, né? As nossas folhas têm que estar sempre o quê, irmãos? Verde. Você não pode perder a tua esperança. Você precisa ter vida com Deus e acreditar. O fruto é uma consequência, vai dar certo. Você nunca sabe qual é o dia que você vai colher uma bênção. Mas a bênção vai chegar. Chega ou não chega? Chega. Nós não sabemos de nada, meus irmãos. É por isso que Deus falou, meu justo, você tem que viver pela fé. Eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Não se preocupe quando ela vai chegar. Em nome de Jesus de Nazaré. Está escrito em Deuteronômio 28, verso 2, que se nós ouvirmos a voz de Deus e guardar no coração a palavra, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Deus falou todas. Família, saúde, a vida financeira, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Mas a gente tem que estar como essa árvore aqui, com as folhas sempre o quê? Sempre verde. Amém, irmãos? Então é o que o Paulo falou, a fé, a esperança, né? E o amor, tem que ter esperança aí, irmão. Cuidado para você não ser uma árvore seca, esturricada, sem folha. Não, você tem que chegar em casa e falar, Deus, vai haver vida aqui na minha casa. Vai ter bênção aqui na minha casa. E falar para aquele filho que está preocupado, para aquela filha que está preocupado, que às vezes é assim, né? Vem alguém e fala, mãe, o que será de nós, mãe? Você fala, não, filho, Deus está no controle da nossa casa. Pode crer que a vitória vai chegar. Sempre tem uma palavra de esperança, porque palavra negativa, o mundo está cheio dessas palavras negativas. Tá? É por isso que nós somos os mensageiros do Evangelho, as boas novas. E diz mais a palavra. Mas a sua folha fica verde. E fala assim comigo, igreja. E no ano da sequidão. O que é o ano da sequidão? Aquele ano terrível. Aquele ano que ninguém gostaria de estar passando por ele, irmão. É ano de pandemia, é ano de dor, é ano de problema, é ano de perseguição. Sabe aquele tempo difícil que todos nós já passamos e que muitas vezes iremos o que, irmãos? Passar. Ano de sequidão. É aquele ano que ninguém está colhendo nada. Está igual o tempo de Isaac, o tempo da fome. Abraão também teve, é depois de Isaac. Uma seca. Ninguém colhia nada, ninguém plantava nada, o ano da sequidão. E Deus falou, Isaac, fica nessa terra aí que eu vou te abençoar. Mas Deus, fica, planta, confia que eu vou te abençoar. E o camarada ficou, plantou e colhia 100 vezes. No ano da sequidão, no ano que ninguém colhia, ele foi um homem muito abençoado. Olha o que eu já ouvi isso, tá? Pastor, estava difícil para todo mundo, mas Deus derramou chuva na minha terra. Deus colocou a mão e me abençoou. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, irmãos. No ano da sequidão é que o Filho de Deus faz a diferença. Sim ou não? Naquele tempo difícil é que você, Filho de Deus, faz a diferença. Agora confia, permaneça, sempre ali com a intimidade, né, buscando a Deus. Tem gente que perde a intimidade com Deus, tem gente que perde o apreço pela igreja,
A Bíblia diz que a iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos tem se esfriado. Aí não tem raiz, não tem intimidade, a pessoa acaba perdendo, acaba se afastando e não recebe a bênção de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. E a Bíblia diz, no ano da sequidão, não se afadiga. E fala comigo o finalzinho do versículo. Nem deixa de dar o que, igreja? Olha aqui, pastor. A palavra de ordem para nós hoje é essa, irmão. Nós não podemos deixar de dar o quê? Fruto. Você não pode parar de dar o quê? De dar fruto. E você não vai parar de dar fruto. Porque você está em Jesus. Jesus falou, o galho que está em mim, ele dá o quê, meus irmãos? Muito fruto. Agora, quem não está em Jesus dá fruto? Dá só espinho, só dá problema, só dá BO. Aquele que não está em Jesus não consegue dar o quê, irmãos? Dá fruto. Só dá problema para a família, para os pais. Só dá problema no casamento, só dá problema na igreja. Aonde vai dar problema? É na empresa, na igreja, na família, em todo lugar, irmão, parece que vai uma praga com ele. Porque ele não está firmado em quem? Em Jesus Cristo, irmãos. Não tem empresa que presta, não tem igreja que presta, não tem mulher que presta, não tem homem que presta, porque a praga está com a pessoa. Ela não está firme com Jesus. Porque Jesus fala lá em João 15, né? Olha, eu sou a videira, se você estiver em mim, você vai dar muito fruto. Fale glória a Deus. Me perdoe, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Tem muito crente que está reclamando. Pastor, eu venho e nada dá certo, porque você não está alinhado na palavra. Você está na igreja, talvez servindo a Deus do seu jeito. Enquanto você não se humilhar e não obedecer a palavra de Deus, a lepra vai ficar na tua vida. A doença não sai, a miséria não sai, o vazio não sai, nada melhora para você. Estava pregando sexta-feira a cura de Naamã, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Naamã era um baita homem, um grande guerreiro, valoroso, Deus usava. Porém, ele era o que, irmãos? Leproso. Esse porém é a praga na vida de muita gente, irmãos. E o porém quem coloca é a rebeldia, é o orgulho, é o próprio Satanás. Eu preguei, tem muita gente boa, porém é bêbado, cachaceiro. Tem muita gente boa, porém é tímido, tem mágoa, tem ódio. Tem muita gente boa, porém, esse porém é uma praga, tem que tirar da nossa vida. Porque ele não deixa o versículo ou a frase ficar bonita. A frase estava linda, né? Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um homem muito guerreiro, Deus usou e tal. Ponto final. Não. Porém, leproso. Aí acaba estragando o versículo ali, né? Entre aspas, quero que você entenda, né? Porque se não tivesse essa palavra, porém, leproso, o versículo seria a coisa mais linda. Irmão, tem pessoa que tem uma história linda, de repente o porém acaba tudo, pessoal. Tem cristão que ele vem para a igreja, porém, não é batizado, não é dizimista. Esse porém acaba com a nossa bênção. Acaba com toda a expectativa que a gente tem, irmão. A gente tem que tirar os porém. Diga amém, Jesus. A hora que a gente tirar o porém, pastor, eu estou casado, porém a gente não dorme junto. Já pensou uma coisa dessa? A mulher ter nojo do marido, o marido ter nojo da mulher, não suporta dormir junto. O que é isso, pastor? Capeta, demônio no casamento, irmãos. Enquanto esse capeta não cair, o casal não vai ser feliz. O filho e a filha estão sofrendo. Porque o casamento é a base da família. E a família é a base da sociedade. Então, pastor, o senhor está sendo usado por Deus aí. Lá em casa é assim. E faz tempo, pastor. Então, querido, é se humilhar diante de Deus, jejuar, orar, para arrancar esse capeta do casamento. Para arrancar esse demônio do casamento. Senão, casamento acaba, tudo acaba. O diabo, né? Jesus falou que o bicho veio para roubar, matar e destruir. A coisa é séria, meus irmãos. E a pessoa tem que vigiar. E a Bíblia diz aqui no finalzinho do versículo, né? Nem deixa de dar fruto. Irmão, eu vim aqui hoje para falar para você. Não deixa de frutificar, não. E eu vou dizer uma coisa para você. A árvore não dá fruto para si.
A árvore, ela dá fruto para sustentar outras pessoas. Pessoas que talvez não mereçam. Mas você vai fazer diferença. Você vai dar o fruto para abençoar em nome de... A lei é assim, você abençoa para ser o quê? Abençoado. Você mostra a face de Cristo na tua vida, para que o Espírito Santo transforme a vida daquela pessoa. A árvore não produz fruto para si. E Deus até usou o profeta Oséias, né, para repreender Israel. A Bíblia diz: Israel é uma vide frondosa que produz fruto para si. Deus repreendeu Israel, porque Israel não estava pensando nas outras nações. O Brasil hoje é uma videira, né? É uma figueira que tem abençoado muitas outras nações. Quantos missionários, quantas igrejas, quantas nações nós estamos hoje? 191 nações. Quer dizer, foi uma visão que Deus deu ao missionário para alimentar outras nações. E quantas pessoas têm sido abençoadas e gratas ao ministério, né? Quantos países a pessoa diz: missionário, muito obrigado. Que Deus abençoe muito o povo do Brasil, né? Que faz com que chegue a nós essa boa nova, o evangelho e tal. Hoje a gente tem patrocinador, hoje a gente tem dizimista, hoje nós temos muitas pessoas que estão pensando na obra de Deus. E não apenas no seu umbigo, no seu estômago, não. Estão pensando em almas, crescimento da obra de Deus. Fale graças a Deus. Que a Bíblia Sagrada diz que quem ganha alma é sábio, né? Hoje você ganha alma ajudando o ministério. Hoje você ganha alma patrocinando um programa de televisão que leva a palavra. Hoje você ganha alma vivendo uma vida reta aos olhos dos seus colegas de trabalho. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia Sagrada diz que quando você faz vereda direita para os teus pés, você cura alguém que está manco do teu lado. Você restaura uma pessoa que está manca ali do teu lado, ela vai olhar para a tua vida e tal, e ela vai ser impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos, como eu disse, falei da esperança, nós somos a esperança para algumas pessoas. Algumas pessoas vão olhar para você esperando receber alguma, como aquele paralítico, né? Ele olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Pedro falou: meu amigo, eu não tenho dinheiro não, nem prata, mas eu tenho algo aqui maravilhoso. O que eu tenho, isto eu te dou. Mudou a vida daquele homem completamente. Quem está entendendo? Mudou. Esperança, irmãos. A gente tem muita coisa para transmitir. Não podemos decepcionar. Temos que agir pela fé para abençoar esse povo, né? Então, o que acontece? No ano da sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar o quê, meus irmãos? Nem deixa de dar fruto. Então, não para de dar fruto, tá? Continua, seja abençoado, frutifique bastante, vai abençoando, aí você vai cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Fale graças a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para você. Guarda ela no teu coração. Nós vamos orar agora, vou invocar o nome do Senhor. Você que ama a palavra de Deus, vamos aplaudir a palavra de Deus bem bonito. Aplauda a palavra de Deus bem forte. Isso. Agora eu quero fazer uma oração por todos, vou abençoar todos, tá? E eu vou orar, falar com Deus e usar o poder de Deus para determinar a saída de toda dor. Você que está com dor aí, tá? Nem que seja, pastor, eu estou com dor aqui na gengiva, será que Deus cura? Nem brinque em pensar isso, será que Deus cura? Deus é todo poderoso, para Ele não há nada, o que, irmãos? Impossível, né? Nós tivemos um testemunho agora da dona Adelaide, acredito que é Adelaide o nome dela. Na sexta-feira ela esteve aqui na igreja e contou um baita de um testemunho aqui. Essa mulher, ela teve um problema aqui nessa região, tá? Nos ossos, né? O líquido da cartilagem vazou e por dentro da carne inflamou tudo ali, né? Ficou raspando osso com osso. Osso com osso. Ela disse: pastor, eu não conseguia andar, subir escada. Quando eu vi escada, eu já saía correndo, porque não tinha como, né? Força de expressão aqui. Quando eu vi escada, eu ficava desesperado, não tem como subir. Osso no osso, doía muito. Aí ela foi ao médico, o doutor falou: vai ter que operar, vai ter que fazer cirurgia. E na hora disse, tá, aquela coisa toda, né?
E não, está amarrado em nome de Jesus. O cristão é uma benção, né? O cristão ele sempre vai, né? Deus, o Senhor pode tal e tal. E aí ela não fez cirurgia. O que aconteceu? Ela veio para a igreja, fez uma campanha, nós estávamos queimando, né? Um pedido de oração, um propósito que nós fizemos ali. E ela escreveu aquele problema, aquela doença, aquele mal dela. E ela veio, naquele culto ela foi curada. Nunca mais, tá? Nunca mais ela sentiu dor. Aconteceu um milagre lindo. Ela tem os exames certinho ali para mostrar o antes e o depois. Foi curada. E não tinha jeito, era cirurgia, cirurgia, cirurgia. Como que Deus fez esse negócio? Como que Deus colocou o líquido na cartilagem, não deu mais o osso? Eu não sei. Eu só sei que Ele é o Deus que nos formou, Ele nos conhece. Sim ou não? Como que Deus faz isso? Eu não sei. Na sexta-feira também, uma senhora, né, contou aqui, pastor, a minha irmã estava limpando o armário dela, o armário não sei o que lá, com soda. E a nenenzinha estava passando debaixo e caiu soda na perna da nenê. E aí a soda caiu ali e já danificou, né? Entrou na pele e fez um buraco na perna da criança e causou ali uma grande ferida e tal. E aí passou um dia, passou 2, vamos levar para o hospital, para o médico, né? O doutor falou, vamos ter que fazer uma raspagem aqui forte nela, porque esse negócio vai prejudicar muito a perna dela. E aí a irmã veio para a igreja, levou para casa, acho que foi o azeite consagrado, não sei o que era, foi na casa da irmã, deu passa na perna da neném e passou. Passou 2 dias, irmão. Parece que a pele, a carne, voltou assim para cima e só tinha uma manchinha. Eu estou com a imagem aqui do antes e do depois que a irmã dela mandou. Coisa mais linda ali, Deus curou. Diga amém. Mas era coisa séria, tá? E Deus continua fazendo muitos milagres. Quem crê nisso, pessoal? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé agora para a gente fazer uma oração, pessoal? Essa oração será feita pelo seu trabalho. Eu quero abençoar hoje aqui o seu trabalho, tá? No nome de Jesus. Quero abençoar o seu trabalho. Se tem alguma coisa te atrapalhando lá, amarrando, né? Impedindo algo grande de acontecer, o poder de Deus vai limpar o seu trabalho e você vai render mais, portas vão se abrir, Deus vai abençoar. Você que está com dor, estenda a mão bem na tua frente aí, no nome de Jesus. Se eu pudesse agora, eu tocaria no alto da tua cabeça, na cabeça de todos aqui. Mas Deus ele vai colocar na tua mão agora uma unção que quando você colocar a tua mão na tua cabeça, vai descer o poder de Deus, um fogo, um poder glorioso, e vai curar você. Não importa qual seja o seu problema, físico, crônico, algo que surgiu agora, algo que há muito tempo te acompanha. Jesus curou um homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus curou uma mulher que há 18 anos estava encurvada. Jesus curou uma mulher que há 12 anos sangrava. Jesus curou cego, surdo, aleijado, mudo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele está aqui. Ele é o mesmo, Jesus não mudou. Ele é o mesmo, poderoso, grande. E Ele opera pela fé. Ele operou em Betânia, quando ressuscitou Lázaro. Ele disse para Marta, tira a pedra, tira a pedra. E ela removeu a pedra, removeram a pedra. Jesus chamou aquele homem. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Querido, não há nada que este Deus não possa fazer aqui e agora. No caso, Ele operou ali na vida de Marta, ressuscitando o irmão dela. Jesus abençoa o teu irmão, Jesus abençoa o teu filho, Jesus abençoa a tua mulher, o teu marido, o teu patrão, Jesus abençoa o teu advogado, o juiz que está com a tua causa, Ele abençoa os teus clientes, Ele abençoa o setor que você trabalha na tua empresa, Ele abençoa, Ele limpa, Ele abre portas, Ele manifesta a justiça dEle, para que a tua fé seja honrada. Você que está com a mão estendida na tua frente agora, meu Deus, eu te peço, coloque na mão desta pessoa agora a virtude para curar, Pai.
Ela mesma daqui a pouco vai colocar a mão na cabeça dela e o teu poder vai agir e o milagre, ele vai acontecer. Eu peço, consagra esta mão, no nome de Jesus, purifique esta mão, abençoe esta mão, coloque o teu poder, Pai, para curar, independente da doença, da enfermidade, seja o que for, Tu és poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Maus pensamentos, depressão, alguém que de repente foi desenganado pela medicina, alguém, Pai, com pensamentos errados, com uma enfermidade física crônica, ó Pai, que o teu poder opere maravilhas. E desde já eu amarro Satanás, eu amarro o espírito da enfermidade, o espírito imundo que causou esta doença, que deteriorou, Pai, as células do corpo desta pessoa, do sangue, Pai, o espírito que provocou, meu Deus, essa sequela que esta pessoa carrega, mas eu amarro agora esse demônio da doença e da enfermidade. Eu digo: Satanás, se dobre agora diante da palavra de Deus. Está escrito que Jesus Cristo levou a nossa dor, a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora você que estendeu a mão, coloque ela na tua cabeça e creia. Coloque esta mão na tua cabeça e creia agora. E os demais, coloque a mão no coração. Você está recebendo vida de Deus agora. Você está recebendo agora a bênção de Deus, querido. Aqui é lugar de ser restaurado, é a casa do oleiro. Você veio para descer a casa do oleiro. Você veio para buscar a força de Deus, a restauração, e Ele vai te abençoar. Agora, Pai querido, eu abençoo a todos que colocaram a mão no alto da cabeça. Eu creio na cura, a cura do braço, a cura da perna, a cura da coluna, a cura do coração, a cura do pulmão, do rim, da vesícula, da bexiga. Pai querido, o sistema reprodutor masculino ou feminino, eu abençoo, Pai, a vida desta pessoa, Pai, no nome de Jesus. Se alguém estava carregando algo hereditário, se alguém estava carregando algo, Pai, de geração, que passou para ela, está cortado agora, cortado, em nome de Jesus, todo o mal. E eu declaro, Pai, a cura, a libertação, a tua bênção na vida desta pessoa. Fala comigo todo: Senhor Jesus, pela fé eu recebo a minha bênção, a minha vitória. O Senhor me abençoou e eu glorifico o nome do Senhor. E você diz amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem bonito. Aplauda Jesus com alegria.